Então a gente viu que dentro do processo de geração do código, o framework ele vai passar para o back-end para fazer a computação, mas na API, na parte de front-end, a gente tem a execução de forma interpretada, da linguagem imperativa. E alguns frameworks eles funcionam dessa forma como o PyTorch, mas a gente viu que tem a possibilidade de uma execução híbrida. Por exemplo, a gente gera a representação, a gente salva essa informação e aí tem a possibilidade de gerar uma representação intermediária que a gente consegue otimizar. E dentro do PyTorch, a gente tem o TorchScript, que traz essa ideia de um processo de compilação híbrido. Então a gente sabe que no PyTorch toda a computação é definida pelos módulos, as redes que a gente gera, as camadas que a gente gera, eles herdam da classe módulo e a gente precisa passar para eles um construtor que a gente vai inicializar os atributos e a gente precisa definir o forward que define o comportamento daquele módulo. E cada módulo ele vai ter uma hierarquia. Então, dentro de um módulo, por exemplo, se a gente define uma arquitetura de rede, dentro desse módulo a gente vai ter um submódulo que pode ser uma convolução, que também herda da classe NN módulo. A gente pode ter uma camada linear, a gente pode ter ativações de luz. E a gente define essa hierarquia, a gente define essa computação através do comportamento que a gente mapeia no forward. E o TorchScript traz a ideia da gente mapear esse comportamento que a gente cria no forward para a compilação dos módulos e a gente ter uma abordagem híbrida onde a gente tem os grafos dinâmicos que são gerados pelo PyTorch representados de forma simbólica em baixo nível. Então, na computação clássica que a gente tem no PyTorch, a gente vai definir uma classe. Então, por exemplo, a gente teria essa classe myCell que herda do TorchNN Module. A gente define o construtor, a gente define os atributos dessa classe, mas o comportamento ele vai estar mapeado na função de forward. Então a gente viu que para todo módulo do PyTorch a gente precisa dessa definição do forward para a gente entender qual é o comportamento desse módulo. E os módulos eles vão conter uma lista de parâmetros e submódulos. E a gente tem um forward que define o fluxo de execução. Então, por exemplo, se a gente instancia o nosso módulo, a gente executa isso com as entradas. Então aqui a gente espera que o forward ele receba 2 entradas. A gente executando isso, ele retorna para a gente a nossa saída, que é esse valor de H. E a gente pode definir dentro do módulo atributos e a gente inclui dentro do forward para mapear o comportamento do módulo. Então, por exemplo, a gente pode ter um objeto, uma instância da classe linear, que também é um módulo. A gente coloca isso como um atributo do nosso módulo e define uma hierarquia. E aí quando a gente dá o print, se a gente for dar um print aqui na nossa classe, o print ele vai retornar para a gente essa representação de hierarquia. Ele vai retornar para a gente os atributos que estão dentro do nosso módulo. E a gente tem aqui o linear, que é outro módulo linear com os parâmetros especificados. E aí, nesse modelo de representação, a gente tem a flexibilidade de incluir diferentes operações e fluxos de controle. Então, por exemplo, eu podia ter outro módulo
que eu mapeio o comportamento através do forward, e eu tenho um comportamento dependendo desse valor da entrada. Eu tenho um condicional que vai retornar um valor dado uma condição ou retornar outro valor dado outra condição. Então esse comportamento ele pode ter branches diferentes também, ele pode retornar valores diferentes dependendo dos valores que a gente passa dentro dessa função. E se a gente inclui, por exemplo, esse módulo dentro do nosso módulo inicial, então a gente muda a hierarquia dele, a gente tem um novo atributo e quando a gente der o print, isso vai aparecer especificado na saída do print. A gente vai ter o nosso módulo maior e os submódulos, que é o nosso customizado e o linear, que já faz parte da API do PyTorch. E aí, na estrutura do PyTorch, a gente já viu bastante isso, o grafo ele é gerado de forma dinâmica. Então, na medida que as instruções elas vão sendo interpretadas, a gente vai gerando a representação, vai salvando essa dependência entre os módulos, e isso é salvo para que no backward o loss ele compute o gradiente de forma inversa. Então, a gente indicando que isso precisa de computação do gradiente, essa estrutura ela é salva e a gente consegue recuperar os valores que vão ser atualizados. Então o PyTorch ele vai construir a representação salvando as operações realizadas pela hierarquia dos módulos. Então se ele já tem essa hierarquia interna, quando ele executa o forward, ele já consegue fazer as operações inversas porque ele já tem isso estruturado. Então é por isso que a gente tem esse funcionamento de hierarquia e por isso que ele é tão importante para o PyTorch. E aí quando a gente executa o forward, o autograde do PyTorch ele já vai salvar a computação que a gente faz para realizar o passo para frente e vai realizar os ajustes de parâmetros no sentido inverso. Então se a gente indica, por exemplo, no nosso otimizador que a gente quer os parâmetros daquele modelo, quando a gente vai computando as operações, isso já vai sendo salvo, já vai sendo armazenado pelo autograde para que quando a gente compute o loss gerado para aquela saída, a gente ajuste todos os valores que são dependentes daquele resultado. E aí no TorchScript a gente vai fazer o trace das operações baseado em um exemplo para gerar o fluxo de controle, para gerar a nossa representação simbólica. Então a gente tem o nosso módulo. E aí se a gente instancia o nosso módulo em um objeto, passa as entradas, define as entradas para passar para o nosso módulo, a gente pode chamar o torch.git.trace para fazer essa execução e gerar para a gente essa representação. Então se a gente der um print no nosso traced, a gente vai ter essa estrutura da mesma forma que a gente tem no print. E se a gente executar essa célula, a gente vai ter o mesmo comportamento que a gente teria se rodasse a saída do modelo normalmente. E aí quando o modelo é executado dentro do trace, a gente cria uma instância de torch.git.script module. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa célula com trace, o TorchScript ele vai armazenar uma representação em um formato intermediário, uma representação intermediária para representar todas as operações que são executadas pelo nosso módulo. Então, por exemplo, se a gente pega e pede para printar o gráfico dessa célula traced, a gente vai ver
todas as operações e as dependências dessas operações e os tipos primitivos do PyTorch que cada uma dessas operações usa. Então, se a gente tem isso mapeado e indicado de forma hierárquica no TorchScript, a gente consegue identificar as dependências desse modelo, a gente consegue identificar quais operações são realizadas e, por exemplo, fazer a fusão de operações ou agrupar operações ou otimizar a ordem de execução dessas operações para que a gente consiga otimizar a execução do modelo. Então, essa forma do grafo é uma forma de representação de baixo nível, uma representação intermediária que não depende da API de front-end que a gente está utilizando e que usa os tipos primitivos do PyTorch. Mas, se a gente quer entender como esse grafo está funcionando, a gente pode também chamar o ponto .code, que ele vai pegar essa estrutura e trazer para a gente a representação de forma que a gente consiga entender como essas operações elas são feitas. Ele vai gerar para a gente o código gerado a partir dessa representação. Então, esse grafo ele representa a nossa função de forward. A gente recebe dois tensores, a gente vai retornar uma tupla de dois tensores. Isso já vai estar especificado. A gente não precisa especificar isso quando a gente instancia um módulo no PyTorch, mas quando a gente faz isso para o script, isso já vai estar especificado dentro da estrutura do código que é gerado. A gente vê que tem a camada linear, a operação do tangente hiperbólico do PyTorch, a adição, o uso do linear, o forward do linear, mais especificamente, e o retorno dos nossos valores, esse valor que é armazenado aqui dentro. E aí, por que isso? Então, no TorchScript, ele pode ser invocado com o interpretador próprio. Ele não vai depender do interpretador do Python, vai ser uma forma mínima desse interpretador Python que não tem um lock global do interpretador Python. Então, a gente pode processar múltiplas requisições invocando o TorchScript para diminuir o overhead de computação que a gente tem no interpretador global. A gente pode salvar esse formato no disco e ele vai ser independente do ambiente da linguagem de execução que a gente está utilizando, porque ele vai indicar os tipos primitivos de operação que a gente está usando do PyTorch e não necessariamente o que ele usa daquela API ou daquele front-end. E a gente tendo essa representação computada de todas as dependências de variáveis e saídas, a gente consegue compilar a representação para otimizar a execução. Então, se a gente executa a célula de forma normal ou a célula com traced com a representação do TorchScript, a gente vai ver que o comportamento ele vai ser exatamente igual. A saída que a gente tem para um vai ser exatamente igual à saída que a gente tem para outro. O que vai mudar é a questão da execução e a performance de executar não só no mesmo ambiente que a gente está gerando código, mas também em outros ambientes. Então a gente tem isso gerado. E aí se a gente volta para aquela estrutura, por exemplo, em que tem esse módulo que a gente gerou de forma customizada aqui, e a gente tem esse conjunto de condições e operações que a gente usa dentro do nosso módulo, a gente pode fazer o trace também de módulos customizados. Então, a gente tem o trace da célula, que depende também desse módulo que a gente gerou. E se a gente pedir para imprimir o código dessas células, a gente vai ver que o forward da célula, do nosso módulo principal, a gente consegue gerar essa representação
com todas as operações. Já na nossa célula customizada, a gente perde a flexibilidade que a gente tem das condições. Isso porque quando a gente faz o trace, a gente está fazendo o mesmo mapeamento que a gente tem quando está gerando o gráfico de execução do modelo. Então a gente faz o trace baseado em dois valores já definidos. E aí quando a gente executa isso, o que vai estar sendo armazenado é o fluxo que a gente executou para esses valores. Então a gente não consegue mapear a condição, porque para um valor específico de x, eu tive um comportamento específico. E é isso que vai ser mapeado quando a gente faz o trace. Então, isso vai ser baseado no resultado das operações e a gente perde o controle do condicional. E a gente pode usar o compilador, o script compile, para analisar o código diretamente. Não vai ser só baseado nas operações, mas ele vai olhar o código fonte diretamente, sem a gente passar uma entrada específica. Então, se ao invés de a gente fazer o trace, a gente faz TOSH-JIT script, então isso vai mapear o comportamento do nosso código, que pode ter um comportamento diferente para cada entrada. A gente vai ter isso representado da forma adequada que a gente precisa ter, e a gente consegue gerar a nossa representação da mesma forma. Então a gente tem tanto o JIT script, que olha diretamente no código-fonte, ou a gente tem o trace, que gera um comportamento baseado em uma entrada específica, ou um tipo de entrada específico. A gente pode instanciar módulos também que são do tipo TOSH-JIT. Então, se a gente define uma função e a gente quer compilar essa função com essa representação, isso vai estar tudo mapeado e a gente consegue gerar nossa representação depois para ser executado de forma mais eficiente. Mas isso ele vai ser executado se esses tipos e essas operações que a gente está usando dentro da função, elas são mapeadas entre os tipos primitivos do PyTorch. Então, se a gente tem essas operações e essas operações são utilizadas dentro do PyTorch e implementadas de forma adequada, a gente pode gerar a representação intermediária do PyTorch com o TorchScript. E da mesma forma a gente tem comportamentos diferentes para o trace e para o script. E a gente pode compor esses módulos para gerar estruturas diferentes. Então a gente pode ter um módulo que usa o trace e depois a gente faz o script desse módulo com o trace interno. A gente também pode gerar o script e depois fazer o trace. E isso é importante quando a gente tem comportamentos diferentes para o nosso modelo. Então, talvez a gente queira que uma célula tenha um comportamento para um tipo específico de informação que a gente está usando. Então, a gente faz o trace para mapear esse comportamento e depois faz o script para gerar todas as nossas condições e possibilidades. Ou da mesma forma, a gente pode ter o contrário. E aí vai depender muito da situação que a gente está querendo mapear na nossa representação. E aí com essa representação a gente pode fazer a portabilidade do código, por exemplo, para executar em outra plataforma. Como todas as operações e dependências elas estão mapeadas de forma simbólica, mapeadas com os tipos básicos que a gente tem na API do PyTorch, então a gente pode salvar esse script, a gente salva isso de forma serializada, salva os parâmetros que a gente precisa, e aí com isso mapeado, a gente pode usar isso para carregar num código C++, por exemplo, e executar em um aplicativo ou em um código de forma mais eficiente, não dependendo apenas da API de front-end que a gente implementou e treinou o modelo. Então isso dá para a gente
a portabilidade de executar em outras plataformas e compilar esse modelo para ser executado de forma mais eficiente em diferentes plataformas.